Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Para você que caiu de paraquedas e não me conhece, meu nome é Alexandre Soares e toda semana eu venho disponibilizando conteúdos relevantes no mundo dos concursos públicos. E hoje estou recebendo aqui no meu canal um amigo meu particular que passou na prova, na última prova, soldado combatente do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, e ele veio doar um pouco do tempo dele para trazer para vocês aqui dados relevantes de como passar nesse concurso super difícil, devido à qualidade de vida que um soldado do bombeiro aqui do estado do Rio de Janeiro ele tem. Seja muito bem-vindo, Saulo Terra. Opa, tudo bem, Alexandre? E aí, galera, prazer. Prazer não, que eu já fiz parte de algum vídeo, né? Hoje eu sou servidor da Justiça do Trabalho, mas passei pela carreira de soldado do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, uma carreira que eu acho muito boa, um salto de qualidade de vida e que eu tenho muita honra de ter participado. Então, de imediato, eu gostaria que você compartilhasse com a minha audiência os motivos pelos quais você saiu do cargo de sargento do Exército, você era de sargento de carreira, para ser soldado bombeiro, e quais foram os motivos que te impulsionaram e o que você viu lá dentro que confirmou aquilo que você já tinha em mente. Legal. Bom, né, então já adiantado, eu era sargento do Exército, né? De 2010, minha turma. E em 2013, finalzinho de 2013, eu já estudava para a área jurídica e já decidi que ali não estava sendo compatível ao horário, à qualidade que eu precisava para estudar. Então, fiz meu pé de meia e decidi sair. Primeiro, eu não saí do Exército para o Bombeiro diretamente, mas vou contar alguns exemplos que vão ser compatíveis a isso. Mas logo depois que eu saí do cargo, saiu o edital do CBMERG, se não me engano, em abril, março, de repente, logo do ano seguinte. E conversando com alguns colegas que eram do bombeiro, não tinha muita, assim, não imaginava como é que era a carreira, né? Imaginava sempre que serviço auxiliar seria mais abaixo, talvez, que a Força Armada em qualidade de vida e remuneração. E até que eu encontrei um primeiro sargento muito novo, com 30 e poucos anos, ele já era primeiro sargento. Eu comecei a conversar com ele e ele me explicou como é que era a carreira, o plano de escalas de serviço, valores de remuneração. E nisso me impulsionou a fazer a prova. Não fui tão confiante ainda, porque eu tinha acabado de sair do militarismo, né? Ainda tinha muitas reservas ainda com isso, mas arrisquei. Entrei no concurso ali, o curso de formação iniciou em agosto de 2014. Se não me engano, naquela época eram 400 alunos, era uma turma grande de 400 alunos, dividida em vários polos no estado. E a prova, não sei como é que vai ser essa ainda, mas a prova era português e raciocínio lógico. Só essas duas matérias. Então, para quem tinha uma base vinda de militar, quem estuda para concursos militares, ou polícia militar, até qualquer coisa, português e matemática sempre está dentro dos requisitos. Então, deu para aproveitar bastante essa ideia. Eu entrei até imaginando que talvez seria um concurso simples, né, pela base que eu tinha, mas a procura foi assustadora. Então, muita gente bem preparada já para essa prova, né, o que demonstra que mesmo você já com uma base tem que se preparar individualmente para cada concurso. E eu consegui ficar entre mais do que 400, eu fiquei em 600 e tanto, na verdade. Eu não fiquei nem dentro do número de vagas. Aí, a partir do exame físico e de saúde, que eu consegui ficar ali dentro das vagas, tem 290 e pouco, e aí consegui entrar dentro das 400 vagas. Então, no caso, um dado interessante que você acabou de falar. Você passou em 600 e pouco, depois das outras etapas, exame médico, físico, você caiu para 200 e pouco, é isso? Exatamente. Como todo concurso militar e policial, a gente tem que se preparar para as fases seguintes também. Não adianta também sair correndo só estudando e não se preparar o físico, mental, ver também, fazer um check-up de saúde, pelo menos ter uma noção de como é que tá.
porque a desclassificação é muito grande. Eles realmente fazem uma peneira muito forte. A gente que depois passou para a área civil sabe que não tem uma peneira tão grande na área de saúde dessa, mas na área militar, policial, ela é realmente muito bem feita essa peneira. E nisso, realmente, eu diria que eu saí talvez 300 vagas aí abaixo, 300 pessoas foram eliminadas nisso, que é caráter eliminatório, né? No último concurso teve o TAF que tinha corrida, tiro de 100 metros, se não me engano, barra, abdominal e natação. E aí, para mim, natação era um bicho de sete cabeças, né? Eu nunca tinha feito natação. E fui ver o que acontecia. Não sei como, com a graça de Deus, realmente eu consegui atravessar a piscina dentro do prazo lá e consegui passar. E nisso muita gente ficava, principalmente na natação. Então, os colegas realmente que estão se preparando, é legal fazer alguma aulinha, dar umas braçadas aí, porque realmente é uma provinha enjoada, a natação, como sempre, né? E também a área de saúde, como o Alexandre falou, né? Ela é realmente Aumenta um muito. pouco o seu som aí, eu acho que o volume deu uma baixada. Vê aí. Opa, vê se melhorou aqui. Tá um Melhorou, pouco melhor? melhorou. Fala perto dessa paradinha Vou aí. falar, É. vou falar. Aí volta Então, a questão da natação aí, por favor. recapitulando, natação realmente é a disparada que mais reprova. Então, se o camarada ele realmente não tem, é, né, não sabe fazer, não sabe nadar como eu não sabia, né, sei dar minhas braçadinhas, realmente vale a pena ele perder um tempo para se dedicar nisso aí, porque a reprovação é gigantesca. Muita gente que só pulava e ficava, não aguentava fechar a piscina. Então, nisso aí eu diria que talvez a metade das reprovações do TAF é em cima de natação. É importantíssimo isso aí, a pessoa já pensar desde já nesse sentido. E o exame de saúde, aí realmente um check-up é essencial para pelo menos a pessoa saber os seus problemas e de repente conseguir, né, desde já controlar essa situação. Muita gente, até nosso amigo aí, que o Alexandre conhece, ficou na de vista, exame de vista, então é, é uma peneira bem forte. Então vale a pena a pessoa se preparar o quanto antes para a área física também e saúde. Isso é importantíssimo. Só para fazer um adendo, eu tenho dois amigos que no último concurso que teve agora, de temporada, ficaram nos exames médicos. Eles passaram entre os 10 primeiros. Então, o sujeito parece que um ficou em nono, o outro ficou em sétimo, enfim. Eles ficaram reprovados no exame médico. Então, você que está estudando o Corpo de Bombeiro e ainda não fez um check-up, a meu ver, você está dando mole. Porque você vai deixar para fazer o check-up lá na frente. Quando chegar lá na frente, se der ruim alguma parada ali, você não tem como repetir, porque o tempo é muito curto para você recorrer. Um desses camaradas que eu falei, ele tinha um problema na vista que dava para corrigir, mas precisava de um tempo. Então, e eu falei isso com ele lá atrás. E aí, exame de saúde e tal. Na minha mentoria, que eu dou para concurso público, inclusive vou deixar um link aqui abaixo, se você quiser ter um mentor de estudo te acompanhando, eu vou deixar o link aqui abaixo. Eu sempre coloco no plano de estudo essa questão de fazer o check-up de imediato e verificar o que dá para ser corrigido ou não e corrigir. Por quê? Como o Saulo Terra falou, esses concursos militares, eles têm uma peneira, um filtro muito grande, ainda mais bombeiro. Então, você vai agarrar. É muito difícil você estar 0-0 ali. E aí, você fazendo esse check-up anteriormente, você consegue corrigir, né, de imediato. E quando você for fazer lá na hora H o exame para entregar, você já está tudo ok. Então, essa é a primeira dica que a gente dá aqui. E a questão da natação: se você quiser uma professora de natação para te guiar, eu aconselho que você já comece a ter aula de natação. Eu vou deixar aqui, me chame no direct do Instagram, @profportuguês_Ale_Soares, @profportuguês_Ale_Soares. Eu vou disponibilizar o meu Instagram aqui abaixo e eu vou botar você na pita de uma professora de natação. Ela não gravou comigo até hoje aqui no vídeo, porque ela está muito sem tempo. Que ela iria dar aqui dicas, né, para a galera conseguir executar aquilo que é pedido no edital. Mas, na sua condição, eu já procuraria, já começaria a fazer
esse curso de natação. Outro detalhe importante aqui, né? O Salgueiro me falou que ele estava estudando, ele tinha saído da carreira de sargento do Exército efetivo e estava estudando em casa, né? Pediu exoneração, ele estava estudando em casa para as carreiras jurídicas dos tribunais. Sendo que no meio do caminho falaram para ele, ó, tem esse concurso do bombeiro aqui, concurso qual, aí falaram as vantagens. Não sei se vocês perceberam que quando a pessoa está estudando para certo tipo de cargo, dificilmente ela vai passar para outros caras. Por exemplo, se está estudando para a área jurídica, vai passar para bombeiro, que é português e matemática. Aqui tem um adendo. Lá atrás, ele estudou muito para fuzileiro naval, para sargento do Exército. Então, eu gostaria que você desse essa pitada aqui. Esse diferencial, né? Essa base que teve nos estudos lá para as Forças Armadas foi tudo ali para você na prova do bombeiro, confere? Porque você estava estudando para a carreira de jurídica, não é isso? Exatamente, legal. A concurso de bombeiro, ele é uma linha de concurso de militar. Então, realmente, para quem estuda outras carreiras, não é tão simples assim, porque ela tem uma linha de pensamento propriamente de provas policiais, militares. Então, realmente, é assim, quem está se preparando desde já, ou né, desde a infância e a juventude para carreiras militares, mas não teve aprovação e tal, mas aí já tem uma boa base de português e matemática. Isso é interessante, que às vezes a pessoa ela não consegue atingir aquele concurso que ela tentou por algum tempo, ela acha que perdeu tempo. Mas a educação, você nunca perde tempo. Isso aí, em algum momento, você vai tirar proveito disso. Realmente, eu nunca mais estudei português, matemática propriamente dito, depois que eu passei na ESA. E 4, 5 anos depois da minha prova, eu ainda tinha uma boa base. Então, isso é muito interessante, porque eu consegui aproveitar num concurso que, de repente, eu entrei sem grande expectativa, ou de repente até achando que não seria interessante, e foi uma grande surpresa para mim pela carreira do bombeiro ser uma carreira excelente, excelente de qualidade de vida. Então, vale muito a pena se preparar, mesmo que você ainda não tenha a noção certa de qual carreira vai. A carreira militar é um grande, como posso dizer, iniciador de escolhas de carreira ao longo da vida, porque a base que cai ali para a carreira militar, ela praticamente vai te servir para muita coisa ao longo da vida. De forma objetiva, você aconselha o sujeito que esteja estudando para SpaceX, ESA, fuzileiro naval, aprendiz, enfim, esteja estudando para as Forças Armadas. Você aconselha esse sujeito a fazer esse concurso aqui para soldado bombeiro e por quê? Bom, de forma objetiva e sem dúvida, sim. Por quê? A carreira de bombeiro, de praça do bombeiro, é uma carreira que ela é dividida em escala de serviço. Tem pouquíssimos cargos, ali poucas atribuições que não são carreiras, que não são serviço propriamente dito. São funções administrativas, pagamento, escalas de serviço, muito pouquinho. Normalmente são os militares mais antigos. A finalidade do praça é serviço de rua. E aí que entra a escala 24 por 72. É uma escala sempre, segue essa linha. 24 de serviço, 72 em casa. Pode ser o que acontecer, 24 por 72. Casos muito esporádicos, por exemplo, que aconteceu aí em Niterói há muitos anos do Morro do Bumba, ou grandes catástrofes, aí ok, vai ser chamado, não tem como fugir para fazer escalas extras. Mas a regra é essa. Então, para quem está estudando para outros concursos, eu acho que é muito interessante porque você vai ter uma qualidade de vida para você poder estudar. Esses 3 dias em casa é muito complicado você conseguir em outra carreira tanto tempo de estudo para você colocar né, em tempo livre para você colocar para estudar. Então, eu realmente aconselho quem está pensando em outras carreiras a olhar com carinho a carreira de soldado do bombeiro militar. Salterra, você fez soldado combatente, certo? Bombeiro. E, Aí agora, no edital veio soldado pedreiro, eletricista, padeiro, enfim. Lá dentro do bombeiro, que dividido esse negócio, né? Ou todo mundo é igual a todo mundo? rapaz, eu vou te falar que eu nunca vi essas carreiras lá dentro. Não vi nenhum. Para não dizer que não tinha nenhum, tinha uma galera bem velha, bem das antigas mesmo, de repente, talvez nem era concursado, de repente era antes da Constituição de 88 ainda,
que eles eram chamados de artífice, se não me engano. Conheci alguns, uma galera que eu vou dizer, 5 pessoas, de repente, todo o tempo que eu fiquei no bombeiro. Padeiro, essas coisas não tem lógica, né? Porque até pão é comprado terceirizado, pintura terceirizada, não consigo ver lógica em chamar isso. Eu acho que eles vão aproveitar grande parte desses cargos que estão claros aí, né, cargos abertos, para combatente, que é o que está realmente muito necessitado. Então, você acha que, embora tenha essa especificidade, né, pedreiro, né, essas coisas todas, você ainda acha que grande parte dessa galera vai para a parte combatente ali, que apagar fogo, apagar incêndio na rua, É. a questão de fulano estourou dentro de casa, aí vai lá ver. É isso. Eu acredito que sim. Quando sair de tal, a gente vai conseguir entender. Mas isso acontece muito nas outras carreiras, né? Que eles pegam a, atribuições diferentes, mas com a mesma base de remuneração, para você não precisar mexer no orçamento, né? E transfere competência X para competência Y. Então, o que eu imagino é que vai retirar competências de padeiro, vai eliminar esses claros, mas como tem orçamento para chamar eles, vai chamar combatente ou motorista. Eu penso que vai ser muito nessa linha, porque como todo serviço público, ele está sendo atualizado, ele está sendo mais profissionalizado. Não vejo muita lógica hoje chamar certas carreiras para militarismo, por exemplo, como o padeiro propriamente dito, né? É muito mais simples para a corporação contratar uma empresa para fazer essa entrega e usar o orçamento de um soldado padeiro para um soldado motorista, soldado combatente, guarda-vida também, se for o caso. Você via na prática o sujeito, por exemplo, que fez concurso para motorista, para guarda-vida, eles remanejarem para ser soldado combatente ali para apagar fogo? Bom, depois que se entra, não vi. Depois que a pessoa entra com a atribuição dela, eu não vejo. O que acontece é fazer a troca de carreira a interesse da pessoa. Então, até como exemplo, eu entrei como combatente. No meio da carreira, eu achei muito interessante a condução de viaturas. Fiz um curso para conduzir viaturas. Não cheguei a levar à frente, mas a minha grande vontade era me tornar motorista. Eu achava que a ideia de ser motorista de viaturas era mais interessante para o meu dia a dia do que como combatente. Eu sentia mais, sei lá, desenvoltura nessa atribuição. Mas não é simples fazer isso, são casos bem raros, então eu acho que o CBMED vai decidir sobre essas atribuições, tendo ou não, antes do edital. Depois que lançar, eu acho dificilmente que eles vão movimentar lá dentro. Então, se o cara fizer para soldado motorista, ele vai ser motorista, é isso? Quer dizer? Ele vai ser motorista. Conheci só um cara que era soldado motorista, ele conseguiu virar combatente. Mas é muito, muito específico isso, é muito difícil. É mais fácil o geral, que é o combatente, conseguir se tornar alguma especialidade. Mas o cara que já entrou específico para determinada área virar o combatente, que é o geral. Então, é mais nessa linha. Mas agora, quem entrar aí com as suas especializações, eu duvidaria muito que mudaria ao longo da carreira. Eu acho que o CBMED vai decidir isso antes de sair o edital. Ou vai colocar todo mundo como combatente e motorista, ou eles vão usar essa galera com essas especializações que eu realmente não consegui ver na prática funcionando isso. Então, você acha que é mais fácil o combatente ir para uma área específica, tipo motorista, pedreiro, tal, 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 do que o Isso. cara entrar como pedreiro e depois virar combatente? É isso? É mais fácil acontecer É, isso. Você viu na é, prática isso? na prática acontece do combatente. O combatente ele é chamado de a categoria zero, que seria o básico. E as outras Combatente é são faz tudão. combatente é combatente. Auxiliar de serviço geral, então faz tudão. Faz tudão. Na verdade, o motorista ele já é específico dele fazer atribuições envolvendo a viatura dele. Então, ele tem uma atribuição muito complexa dentro da carreira dele. Porque não é só dirigir a viatura. Por exemplo, o cara que é motorista de um carro de incêndio, ele só não vai dirigir lá, chegar e acabar e vai dormir. Não. Ele vai operar aquela máquina de incêndio. Então, toda a pressão de água que se envolve, ele tem que ter o estudo de quanta pressão ele pode colocar, qual é a pressão para a segurança dos bombeiros que estão lá dentro. Se ele colocar muita pressão, pode estourar uma mangueira, por exemplo. Então, é uma função muito específica. Então, depois que você qualifica uma pessoa com uma função tão específica, não vai ser retirado para fazer o básico lá de apagar incêndio. Da mesma forma de, por exemplo, comunicante, que é o militar que ele faz o direcionamento
de chamadas telefônicas, se é um trote, se é real, quais são as viaturas que ele vai mandar, quantas viaturas e tudo mais. E depois que você especializa o militar para fazer isso, ele é especialista em comunicações. Ele não vai retirar um rapaz específico ali para se tornar um básico de novo. Então, na dúvida, entrar como combatente. Ali, se de repente você vê outras carreiras ali, outros quadros, né, que seriam interessantes, ele tenta fazer dentro da corporação essa troca. Bem, para fechar o vídeo, e antes de fechar o vídeo, eu gostaria de convidar você a, depois de terminar esse vídeo, clicar aqui abaixo e dar uma olhadinha nessa minha mentoria. Por quê? O concurso vai ser muito concorrido. Se você quiser uma pessoa para te ajudar, te conduzir até a sua aprovação, eu tenho uma mentoria direcionada para o concurso público. Eu vou montar seu plano de estudos, eu vou te acompanhar direitinho até o dia da sua prova. Lembrando que eu fui o 23 do Brasil para o cargo de sargento do Exército. Então, eu sei o que você precisa fazer para você chegar e realizar uma ótima prova, ok? Então, não se esqueça de, após o término desse vídeo, você clicar aqui abaixo no link e dar uma olhada na minha mentoria e prova português Agência Soares, porque eu estou sempre subindo conteúdo relevante sobre concursos públicos. E também tem um grupo no Telegram só para bombeiro. Aí você vai entrar lá com a galera e vai trocar figurinhas com a galera, beleza? Então, agora de forma objetiva, para terminar o vídeo, Salter, quais são as dicas que você dá para o sujeito estudar português e matemática para esse concurso e as dicas no dia da prova? Ó, para você estudar é isso aqui. Agora, no dia da prova, eu recomendo que você faça isso, aquilo. O que você tem a dizer aí para a galera? Perfeito, perfeito. Só queria usar um minuto antes para finalizar essas dicas. Eu deixei em aberto lá, só para contextualizar o que eu quis dizer quando eu saí do Exército e não fui direto para o bombeiro. Mas na minha turma de formação em Niterói eram 30 alunos. 3 eram sargentos que saíram diretamente da carreira de sargento para o bombeiro, para ser soldado. Eles nem tiveram um vácuo de tempo. Então, eles viram na carreira de soldado, assim como eu, uma situação de repente, parecer socialmente estar descendo de degrau, mas, na verdade, eles estavam conseguindo fazer uma boa base para conseguir passar nos concursos. Dentre um deles, hoje, ele é policial rodoviário federal. Então, é muito interessante ver dentro ali muita gente, por exemplo, como um amigo que era dentista, um que era psicólogo, outro que era formado em direito, uma galera muito bem qualificada no mercado de trabalho, digamos, mas que viu no bombeiro um serviço que é muito honroso, muito bem visto, com uma remuneração decente, né, dentro do serviço público, mas que te dá uma condição de conseguir estudar para outras coisas. Então, só para finalizar aquilo lá. Agora, sobre o estudo, realmente, português e matemática, eu diria que hoje, tanto tempo parado, a primeira coisa que eu procuraria era uma mentoria, porque eu estou realmente desatualizado. Levando lá no âmbito de 2014, português e matemática, eu, como tinha uma base desde a ESA, fui fazer questões de prova. Era o que me deu mais lembrança das matérias, questões de provas, comentários, questões de prova. Em cima de matemática, peguei um pouquinho de teorias, algumas situações, principalmente de raciocínio lógico, eu tinha esquecido, tabela verdade e tal. Dei uma estudada sozinho, mas repito, porque eu tinha uma boa base. Realmente hoje, que eu já estou bem enferrujado para isso, eu preferiria, para não perder tempo, buscar um trabalho mais profissional, para não perder tempo, porque a gente sabe que um concurso como o CBMES que está vindo de repente para 2022, 2023, o último foi 2014. Então é uma oportunidade, de repente, a cada 10 anos eu não jogaria fora um bom tratamento profissional isso para me ajudar a passar. No dia da prova é aquela dica que a gente, como concurseiro, sempre sabe, né? É você ir com leveza, entregar a Deus realmente. A vida espiritual é extremamente importante para isso. Uma boa alimentação, com leveza, a ajuda da família para ir também. Eu acho que é muito fundamental você ter pessoas ao seu redor que confiam no seu trabalho ali, que confia mesmo que der tudo errado, vai continuar com você. Porque toda a pressão que a gente carrega no dia da prova, ela se torna em uma situação muito dramática e a causa de brancos, né, que a gente chama. Então, eu acho que é aquela de entregar a Deus fazendo o que tem que fazer durante todo o momento, antes do edital, quando sai o edital, toda a preparação até o dia da prova.
nesse momento não tem mais o que fazer. O que foi feito era o que tinha como ser feito. Então, naquele momento, é entregar a Deus, fazer a prova com tranquilidade, sabendo que tem gente que te apoia atrás, dá muito mais tranquilidade se você não puder ter a aprovação naquele momento. Perfeito. Bem, pessoal, eu espero que nós tenhamos ajudado você nessa caminhada árdua. Muito obrigado aí, Saulo Terra, por você ter disponibilizado o seu tempo preciosíssimo para trazer para a galera aqui a sua experiência de como você passou no concurso para o cargo de soldado bombeiro. Hoje você está em Campinas, no Tribunal Regional do Trabalho. Confere? Isso, exatamente. Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, a 15ª região. Logo depois que eu saí do bombeiro, eu já vim direto para cá. Então, quando você estava no bombeiro, você fez esse concurso aí. Você ficou quanto tempo no bombeiro? Desculpa? Você ficou quanto tempo no bombeiro? Eu fiquei cerca de quase 3 anos. Quase 3 anos. Quase 3 anos no cargo de bombeiro. E você acha que o fato de você ter sido soldado bombeiro te ajudou muito a estudar para esse concurso aí do TRT? Esse concurso, propriamente dito, eu não consideraria porque eu fiz antes de entrar no bombeiro. Mas o concurso de bombeiro me abriu portas para começar a estudar para outras áreas, principalmente a área fiscal. O tempo que eu conseguia ter de estudo era como eu nunca tive na vida. Hoje, mesmo aqui no tribunal, hoje eu não consigo ter o tempo que eu tinha no bombeiro. Mas é claro que são outras, tem várias vertentes que você tem que observar, não é só o tempo, né? Mas do bombeiro foi o que me deu mais possibilidades de estudar, de fazer, de repente, uma outra graduação, uma pós. Então, essa situação do bombeiro, essa escala de serviço do bombeiro, ela tem que ser vista com muito carinho realmente, porque dificilmente você consegue arrumar no serviço público uma situação de ter 3 dias seguidos em casa, certa tranquilidade para você poder tocar a sua vida aí. Então, até não só para estudo, né, como para quem quer empreender, porque realmente o corpo de bombeiros, assim como a polícia militar, você sabe que tem uma porção de gente que é empreendedora ali no meio. Então, esse tempo é muito valioso mesmo. Então, os dois maiores ativos desse concurso, estabilidade e tempo. Exatamente. Eu acho que até o plano de carreira do Corpo de Bombeiros ela é muito interessante, porque quem entrou como terceiro sargento no Exército até sair subtenente, ele sai com um tempo maior do que o rapaz que entrou como soldado no bombeiro para sair subtenente. Então, as promoções são mais rápidas para sair. E quem consegue fazer esses últimos anos não teve no CBMED, mas normalmente tem as provas para você fazer para cabo e a prova para você fazer para terceiro sargento. Então, eu conheci casos de militares que com 12, 13 anos de serviço, entrando como soldado, já era subtenente. Então, isso comparado a outras forças armadas, assim, é incabível, né? Com 13 anos ainda seria talvez segundo sargento. Então, é interessante porque valoriza quem estuda. Então, essas provas valorizam quem realmente estuda as formas lá dentro do bombeiro, as normas, a função fim realmente de incêndio, seja qual for a área que ele atuar, mas valoriza o bom profissional. Então, realmente, com 12, 13 anos sair subtenente é uma coisa fantástica em comparação a outras carreiras. Tem prova interna para oficial lá, no caso? Bom, para oficial não tem. Para oficial até tem, desculpa, mas tem que ser subtenente. Se não me engano, é só a partir de subtenente mesmo. Mas tem e sai, se não me engano, até major. Então, não deixa de ser interessante. Agora, como um exemplo, como você falou, o tempo, né, que você pode usar como estudo, um amigo meu entrou também, junto comigo, né, fiz amizade no curso de formação como soldado, e ele, 2 anos depois, passou na academia de bombeiro. Então, hoje ele é capitão já. Então, é muito interessante. Ele aproveitou o tempo que ele tinha, gostou da carreira, assim como eu achei, muito interessante a carreira, muito boa, muito bem vista. Hoje já é capitão do bombeiro. Beleza. Então, o cara entra como soldado com 13 anos. Dependendo ali, ele consegue sair subtenente. E quando ele for subtenente, ele pode fazer prova oficial que ele saia major. Exatamente. Ele pode ir, salvo o melhor juízo, ele pode ir até major. E o bombeiro ainda tem aquela situação da aposentadoria a um cargo acima, né? Então ele receberia vencimento de tenente-coronel.
Se eu estiver enganado, ele poderia no máximo ir até capitão recebendo vencimentos de major. Mas realmente, você imaginar a pessoa entrando como soldado e receber como major no final de carreira, é muito difícil encontrar uma carreira com uma remuneração, né, de começar no piso e até quase no topo da carreira. Muito interessante. Bem, é isso, pessoal. Te aguardo na minha mentoria. Clique aqui abaixo quando terminar o vídeo para você dar uma olhadinha e ver como funciona a mentoria. Te aguardo também lá no meu Instagram, @português Ale Soares. Vou deixar aqui abaixo o link. E se você também quiser adquirir o meu livro que eu acabei de lançar, o curso da sua vida, será mais uma ferramenta na sua preparação. Eu estou tendo um feedback muito bom da galera em relação a esse livro. O livro eu fiz com muito carinho. Tem uma parte que é bibliografia e tem uma parte que eu estudo, eu ensino a estudar para concurso público, ok? Boas energias, fique com Deus. Eu faço voto de saúde, de paz, de prosperidade para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.